de nós aqui, dar um breve comunicado. Vocês já sabem, o pastor Rafa já vem há um tempo anunciando sobre a casa de oração, as dinâmicas estão mudando da casa de oração, nós estamos começando a ter mais turnos, inclusive, né? E uma das coisas que eu conversei com o pastor Rafael é, o Ministério de Louvor e Adoração é um ministério para servir a igreja, em louvor e adoração. Então nós entendemos que um dos braços do qual nós servimos é a casa de oração. Por que eu estou dizendo isso? Talvez você um dia seja convocado pelo pastor Rafael, claro, dentro da sua disponibilidade, de olha, vem fazer um turno de adoração aqui na casa de oração, né? E daí, como agora nós temos um coração ensinável, um coração disposto a servir mais, a aprender mais, aceite esse convite se você tiver a disponibilidade do horário e assim por diante. Então saiba disso. Claro que já tem algumas pessoas que estão mais envolvidas na casa de oração, que são mais convocadas, mas eu falei, pastor Rafael, o Ministério de Louvor e Adoração está à disposição da igreja para servir, amém? Glória a Deus. Então, se você receber esse convite, você já sabe do que se trata. Louvado seja o Senhor. Vamos lá. Escreva aí, um coração ensinável, 2 pontos. Aprendendo com o Espírito Santo. Nós entendemos o que é um coração ensinável e o que é aprender uns com os outros. E agora é um coração ensinável aprendendo com o Espírito Santo. Nós passamos um pouco aqui do horário, mas não tem problema. Abra o seu coração para aquilo que Deus quer fazer agora nesse momento. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 14. Nós vamos ler apenas um versículo, versículo 26. João 14, 26. Nós te amamos, Espírito Santo. Continua nos liderando nesse lugar e continua nos ensinando a respeito do reino, a respeito do Pai. Nós amamos a palavra do Pai, Espírito Santo, nos ensina sobre ela em nome de Jesus. Amém. João 14, o versículo 26 diz assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas. Eu vou ler de novo. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará vocês todas as coisas. Amém. Se você tem um coração ensinável, você tem a ferramenta necessária para aprender com o Espírito Santo de Deus. Nesse texto de João, um pouquinho antes, no versículo 16, né, Jesus diz: eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro conselheiro. Se você for estudar a tradução do original dessa palavra, outro conselheiro, significa outro igual a mim. O Pai enviará outro igual a mim. O próprio Espírito do Pai, o Espírito de Cristo, agora ele é enviado para habitar dentro do coração dos filhos. 1 Coríntios 6,19 diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Para que o Espírito Santo habite dentro do templo que é você, ele precisa encontrar um coração ensinável. Ou o Espírito Santo vai ficar disputando espaço com você? Não, ele não vai. Então, para que se cumpra aquilo que as Escrituras estão nos anunciando, de que o Pai enviaria, e Ele enviou outro
igual a Jesus, não agora mais encarnado em homem, mas como um espírito para habitar dentro do templo, ele precisa encontrar um coração ensinável. Porque nós acabamos de ler que a função, uma das funções do Espírito Santo, é que ele nos ensinaria a cantar, a dançar. Não, ele nos ensinaria todas as coisas. E como diz meu amigo pastor Wesley, todas as coisas são todas as coisas. Os alunos aí sabem disso. Tudo é tudo. Então, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas, é todas as coisas. Agora, irmãos, muitas vezes somos nós que queremos ensinar o Espírito Santo o que ele deve fazer. Você já fez isso? Não? Só eu? Irmãos, a tendência nossa é de querer ensinar o Espírito Santo o que ele deve fazer. Mas a palavra não diz isso, ela diz que ele nos ensinaria todas as coisas. Agora, para ele te ensinar, ele precisa encontrar um coração ensinável. Não queira ensinar o que o Espírito Santo deve fazer, mas tenha um coração ensinável para aprender com o Espírito do próprio Deus. Por que foi necessário, a parte 1, nós falarmos sobre aprender uns com os outros? Porque se você não consegue aprender com pessoas, você vai ter uma incrível dificuldade, para não dizer uma total dificuldade, de aprender com o Espírito Santo. Como assim, pastor? Presta atenção. 1 João 4,12 diz: ninguém jamais viu a Deus. Aí na mente de quem está lendo isso, no contexto do texto, já diz assim, você já pensa, se eu não vejo Deus, como é que eu vou aprender, como é que eu vou me relacionar com esse Deus, como é que eu vou conhecer esse Deus? Aí João, um belíssimo escritor, ele já vai saber que você vai entrar nessa crise, e ele responde, calma, a solução é o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor, preste atenção, é aperfeiçoado em nós. Olha como João nos ensina a permanecer com o Espírito Santo dentro de nós, amando uns aos outros. Você está entendendo porque que o Espírito Santo nos conduz de forma tão preciosa? Porque agora nós já estamos curados, amém? E nós já estamos dispostos a ter um coração ensinável e aprender uns com os outros. Se você não conseguia antes aprender, agora você está entendendo, né? Está trazendo até luz para a sua mente. Você está falando, agora estou entendendo porque que de vez em quando eu não conseguia ouvir a voz do Espírito Santo para algumas coisas, porque eu tinha tanta dificuldade de aprender com os outros que eu vejo, imagina com o Espírito Santo que eu não vejo. Sabe por quê que acontece isso? Porque você transfere as suas frustrações com pessoas para o Espírito Santo, e você acha que porque as pessoas falharam com você e machucaram você, agora o Espírito Santo é humanamente igual a essas pessoas, e ele vai falhar com você, e ele vai frustrar você, mas ele não é qualquer um, ele é semelhante a Cristo Jesus, ele é igual a Cristo Jesus, ele é o Espírito do Deus vivo que habita em nós. Então agora que nós estamos curados, para aprendermos uns com os outros, irmãos do céu, o Espírito Santo vai encontrar mais liberdade para nos ensinar todas as coisas. Agora presta atenção no que eu vou falar aqui. Se o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas, dentro desse grupo de todas as coisas, também está incluído a adoração. Tudo bem? Dentro dessa lista infinita de coisas, também está lá: Espírito Santo, ensine a terra a adorar. Preste atenção no que está sendo falado. Se você não tem um coração ensinável, você não será capaz de adorar. Entendeu? Filipenses 3,3 diz: pois nós é que somos circuncisão, nós que adoramos pelo
Espírito de Deus. Irmãos, nós adoramos pelo instrumento, pelo movimento do corpo, na dança, nós adoramos pela voz, nós adoramos pelo Espírito de Deus. Então, para que você consiga adorar, você precisa ter um coração ensinável e aprender com o Espírito Santo. Nós precisamos nos libertar, preste atenção nisso, das fórmulas de adoração. Adoração não é uma fórmula, adoração não é uma frase que eu já sei que tem efeito e eu falo durante a ministração. Adoração não é um pad de fundo ou uma nota maior, menor. Adoração não é um movimento que eu faço, adoração não é uma fórmula. Adoração é algo que nós aprendemos e só aprendemos com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo não é limitado a fórmulas. Não estou dizendo que você não pode se inspirar, de ver ali, vive acontecendo isso comigo, eu vejo às vezes o pessoal tocando, fazendo uns negócios, e falo, nossa cara, isso ficou muito legal, eu quero fazer também um dia. Não tem problema você se inspirar, mas nós não estamos falando sobre superfície, estamos falando sobre profundidade, sobre da onde vem a fonte de adoração. Irmãos, nós temos que rasgar o coração nessa noite, e de vez em quando, ou talvez muitas vezes, a gente coloca a adoração numa fórmula. Às vezes a gente coloca adoração em frases, adoração em harmonias. Irmão, faz um dó, ré e mi menor para você ver o que acontece com a igreja. Quem toca sabe do que eu estou falando. Mas não é isso. Se nós ficarmos nisso, nós vamos ficar na superfície da adoração. O Espírito Santo, ele é muito mais profundo, ele é muito mais infinito. Irmãos, quem tem percebido a estação que a nossa igreja está vivendo em relação à adoração nos últimos cultos? Irmãos, por que a gente não está mais preocupado se o irmão do lado está cantando a música que o ministro está cantando, ou se ele está cantando uma outra música, ou se as meninas da dança estão brotando de tudo que é lado, e estão dançando, estão dando pirueta? Por que a gente não está se preocupando mais com isso? Porque a adoração não é uma fórmula, a gente está entendendo que é o Espírito Santo que nos ensina, e se ele está falando para dar pirueta, é ele que está ensinando a adoração. Vamos ter um coração ensinável para o Espírito Santo. Nós não somos a fonte da adoração, o Espírito Santo é. O Espírito Santo, eu preciso que você entenda isso, não é o poder de Deus, ele é o próprio Deus que habita em nós, ele é a pessoa de Deus que habita em nós. Porque se eu acho que ele é um poder de Deus, eu uso ele, mas se eu entendo que ele é a presença de Deus, a pessoa de Deus em mim, eu me relaciono com ele, eu ouço, eu aprendo com ele. Se ele é um poder, eu acho que é só eu fazer um negócio assim, e vai e sai o Espírito. Mas quando eu entendo que ele é alguém, então antes de adorar, antes de louvar, antes de cantar, eu oro e falo, Espírito Santo me lidera, Espírito Santo fala comigo, Espírito Santo me direciona para cá, para lá, fala comigo, pois sem a tua voz eu não sou capaz de adorar. João 4:23, no entanto está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Adoração é em espírito e em verdade, não em habilidades naturais. Não se confunda, não estou dizendo que tocar, cantar, dançar não é importante, faz parte, mas eu estou dizendo a essência é em espírito e em verdade. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Talvez você faça alguma coisa muito bem, e talvez você faça como ninguém consegue fazer, mas se você não tiver um coração ensinável para o Espírito Santo, não será adoração. Você pode tocar maravilhosamente bem, mas se você subir só com isso, talvez você só toque e não adore.
Vocês estão comigo? Amém? Sabe por que os verdadeiros adoradores adoram? Porque eles reconhecem que não sabem adorar e que necessitam do Espírito Santo para isso, porque afinal de contas Ele nos ensinaria todas as coisas. Pastor, então eu não preciso mais estudar, glória a Deus, eu não preciso mais me dedicar para o meu instrumento, para a dança, para o canto. Não, querido, presta atenção, nós não estamos falando sobre isso, estamos falando sobre a essência da adoração. Agora preste atenção, quanto mais você estuda, mais ferramentas o Espírito Santo vai ter para te ensinar a adorar. Eu costumo falar isso com o pessoal. Se você sabe fazer um sol no violão, vamos mudar o instrumento, estou falando só violão. Você vai fazer um sol no teclado, o Espírito Santo vai te ensinar a adorar com um sol no teclado? Sim ou não? Sim, vai. Ele vai derramar unção? Vai. Mas depois, irmão, se você aprender mais 2, mais 3 notas, o Espírito Santo vai ter mais ferramentas para te ensinar a adorar. Ele vai te tirar de um lugar e vai te levar a lugares mais profundos no Senhor. Você tem que estudar, você tem que se dedicar para a dança, para o canto, para o instrumento, mas lembrando que você está pegando ferramentas para o Espírito Santo te ensinar a adorar. Nós precisamos do Espírito Santo, nós necessitamos do Espírito Santo. Qual é o melhor lugar para aprender com o Espírito Santo? O melhor lugar para aprender com o Espírito Santo a adorar é no secreto e não no altar. O altar é muito bom, a gente aprende. Quem está ministrando, o pessoal aí sabe como é que é. De vez em quando você sobe no altar e o Espírito Santo fala: muda a música, muda as coisas, muda o que você tinha planejado, porque eu tenho um propósito maior. E a gente aprende no altar. Mas o melhor lugar para aprender com o Espírito Santo é no secreto. Um lugar onde você não tem muitas distrações, um lugar onde você está mais quietinho, um lugar onde Ele pode falar sem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E quando eu digo secreto, não é só lá no quarto. Por exemplo, hoje aqui é quase um secreto. Por quê? A igreja entre parênteses não está aqui, ninguém aqui está tendo que ministrar louvor para a igreja, ninguém teoricamente está nos vendo no altar. Esse aqui é um grande secreto, um tempo precioso que nós temos a pedir para o Espírito Santo nos ensina a adorar. O altar, querido, é o lugar de manifestar os ensinos que o Espírito Santo tem te falado no secreto. O altar é o lugar onde você tem que manifestar os ensinos que o Espírito Santo tem te falado no secreto. Quanto mais aprendemos com o Espírito Santo no secreto, mais a glória de Deus será revelada no altar. Eu lembro que, e eu já estou encerrando para a gente orar. Eu lembro que teve uma época lá no Jardim Simons, acho que o pastor Wesley, algumas meninas da dança vão lembrar muito dessa época, que a gente fazia aqueles encontrão de louvor e adoração, lembra? Rapaz, era doido demais aquela época lá, né? A gente se reunia assim, e só para cantar e adorar assim, era um negócio doido. E nós ficávamos 3, 4 horas, né? Adorando, canções espontâneas e assim por diante. E daí a gente fez uma vez, fez 2 vezes, 3, 4 vezes. Eu não sei quando, eu não lembro quando exatamente. Sei que chegou um momento em que eu subi assim, ministramos, e daí foi umas 3, 4 horas de adoração, um negócio doido. Aí quando eu desci assim, ó, eu estava do mesmo jeito que eu entrei. Coração duro, frio. E daí eu lembro que eu me ajoelhei e falei: Espírito Santo, o que está acontecendo? Ele falou: você se acostumou com essa adoração que vocês criaram aí. Você se acostumou com uma fórmula. Você nem me adora durante a semana no secreto e quer chegar num púlpito diante de pessoas para adorar. Aí eu lembro que naquele dia eu chorava, e eu comecei desde aquele dia a entender que o lugar que eu mais aprendo a adorar o Senhor é no meu secreto. É um lugar onde eu verdadeiramente me torno livre no Senhor. Vou contar um segredo aqui, apesar da minha esposa saber que de vez em quando eu ensino uns passos de dança para ela aplicar no ministério de dança. Mas irmãos, lá no meu quarto, na verdade no escritório, até dançar para o Senhor eu já dancei, meio desengonçado, mas dancei.
Porque lá no meu secreto eu aprendo com o Espírito Santo a adorar verdadeiramente o Pai. Em nome de Jesus, nós precisamos depender do Espírito. Porque daí, se nós dependemos do Espírito, não importa, irmãos. Nós amamos os recursos, isso é muito bom, toda a tecnologia, e vai vir mais, irmãos, vai vir mais coisa aí, em nome de Jesus. Mas quando nós adoramos em Espírito e em verdade, nós sabemos que tudo isso são ferramentas que o Espírito Santo vai usar para nos ensinar a adorar em Espírito e em verdade. Irmãos, nós cantamos bem, nós dançamos bem, nós tocamos bem, mas lembre-se, a fonte é o Espírito Santo. Não é a sua nota, não é a sua voz, não é o quanto você sabe de passos de dança, mas é o Espírito Santo te dizendo como adorar. Irmãos, vai ter dias que nós vamos pular e vamos rodar, vamos subir as paredes, mas vai ter dia que o Espírito Santo vai falar: coloca a testa no chão, faz o proscuneus, adora em reverência. Tem dias que ele vai falar elogie, tem dias que ele vai falar chore, tem dias que ele vai falar grite. Nós dependemos do Espírito Santo. Um coração ensinável entende de onde que vem a adoração e para onde ela vai. Em nome de Jesus, que seja quebrado nessa noite todo o piloto automático dos adoradores, que seja quebrado todo padrão de fórmula que há dentro de nós, em nome de Jesus, que seja quebrado as frases de efeito, que seja quebrado as notas de efeito, as danças de efeito, e que o Espírito Santo a partir de hoje nos ensine a adorar ao Pai em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, eu quero te convidar a ficar de pé. Nós temos mais alguns minutinhos. Agora é a hora que a gente só pode ficar no violão e voz, e é isso mesmo. Porque agora a gente entendeu que não é sobre o que fazemos, mas é sobre o Espírito. Então, irmãos, muito simples o que eu quero falar nessa última ministração de hoje. Um coração ensinável sabe de onde vem a adoração e sabe quem é que lidera a adoração. Irmão, sabe por quê que a nossa igreja está mudando a estação da adoração? Porque os corações estão se tornando ensináveis para o Espírito Santo. E daí de vez em quando até o nosso pastor vira e fala: hoje não vai ter pregação, porque não somos nós, é o Espírito. Então a nossa oração nesse momento é bem simples, irmãos. Espírito Santo, nos ensina a adorar. Irmãos, pare de liderar a adoração. Deixe o Espírito Santo liderar a adoração que há em você. Pare de querer conduzir o Espírito, deixe Ele te conduzir. Sabe, para de ser automático, para de ser da mesma forma sempre, deixe Ele te conduzir. Às vezes não precisa nem fazer nada. Irmãos, eu creio na palavra que diz que a hora já chegou dos adoradores. Eu creio no que Jesus liberou quando Ele falou isso, que já chegou o tempo dos adoradores em espírito e em verdade. Comece nesse momento a pedir: Espírito Santo, me ensina a adorar. Comece a pedir: Espírito Santo, me ensina. Nos perdoa, Espírito Santo, por tantas vezes que nós quisemos te ensinar como adorar. Às vezes nós nos achamos bons, Espírito Santo, mas só existe um que é bom,
um que é perfeito, um que é verdadeiro. Espírito Santo, nos ensina a adorar nessa noite. Espírito Santo, nos ensina a adorar o Pai em espírito e em verdade. Espírito Santo, levanta em nós, Pai, um ministério de pessoas com um coração ensinável, com um desejo intenso de buscar a Tua presença, até que entendamos, até que aprendamos como Te adorar verdadeiramente. Nos liberta das fórmulas, Pai. Nos liberta, Deus, em nome de Jesus, dos padrões que repetimos. Nos leva a lugares novos, a profundidades novas, Pai, em nome de Jesus. Traz uma nova canção, uma nova dança, Senhor. Nesse momento, comece a colocar o seu coração à disposição do Espírito Santo. O Espírito Santo me ensina. Faz tanto tempo, Espírito Santo, que eu faço a mesma coisa. Entrega nas mãos do Senhor o controle da adoração. Entrega nas mãos do Espírito Santo a sua vida, como nós cantamos. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Santo, Santo. Em espírito, em verdade, Declare: te adoramos. Nesse momento, se você dança, comece a falar para o Espírito: Espírito, me ensina uma nova dança nessa noite. Em verdade, se você canta, comece a falar: Espírito Santo, me ensina a cantar de uma forma diferente. te adoramos. Ou se você toca e de repente você pode falar: Espírito Santo, me ensina a adorar de uma forma diferente. Ninguém vai ficar te olhando se você quiser dançar, não, irmão, pode dançar. Libera a adoração que há dentro de você nessa noite. Uma adoração conduzida pelo Espírito. Uma adoração sem palcos, sem luzes. Uma adoração sem holofotes. Uma adoração genuína. Uma adoração que flui do trono da graça do Pai. Entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer
meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Deixa Ele te levar, deixa Ele te mostrar, deixa Ele te levar mais fundo. E o adore, o adore. Oh, oh, oh. Tá sentindo? As águas são mais leves, as águas são mais fluídas, elas são mais limpas e cristalinas, elas são guiadas pelo Espírito Santo, elas são águas que nos conduzem a um lugar genuíno de adoração, um lugar profundo, um lugar no Senhor. Ah, Deus, nós renunciamos nessa noite, nós renunciamos à fama, Pai, a fama que homens herdam por causa da adoração. Nós renunciamos, Pai, os altares que exaltam homens, que exaltam mulheres. Nós queremos estar no altar da adoração, num lugar profundo no Senhor. Ah, Senhor, ah, Senhor, nos dá um coração ensinável, um coração que estaremos nas nossas casas e o Espírito Santo vai nos chamar para o quarto, vai nos chamar para o secreto, dizendo: vem, filho, eu tenho coisas profundas para te ensinar. Poderá entrar no santo lugar. Quem poderá subir no santo monte do Senhor? Quem permanecerá no seu santo lugar? É isso, é isso. Tá entendendo? Você está dançando para Deus. Você está adorando o Deus Criador, o Alfa e o Ômega. Você está cantando para Ele, você está adorando Ele. Ele é a fonte, é dele, por Ele, para Ele. Aquele que tem mãos limpas e um coração puro, não se curva aos deuses, mas adora ao Senhor. Sim, nós adoramos ao único Deus. Aquele que tem mãos limpas e o coração puro, não se curvam aos deuses, mas adoram ao Senhor. Recamanas, heranamas, risheralana, remanasuriekalas, remanamasurielerebalabasu. Queridos, adoração não é sobre sentimento, adoração não é sobre movimento, adoração não é sobre uma histeria, adoração é uma reverência genuína ao Deus. Adoração é uma expressão de arte ao Criador de toda a arte. Adoração é reconhecer diante de quem nós estamos. E pode ser uma imersão do culto de terça, de sábado, de domingo, numa reunião. Nós estamos diante do Deus, e somente o Espírito que está diante dele é capaz de nos ensinar a adorar. O Espírito Santo, aquele que ouve os anjos cantando 24 horas: Santo, Santo, Santo. Nós renunciamos nessa noite à criação humana da adoração. Tu és o Criador da adoração. Digas para que entre o Rei
esse Rei da glória. Oh, levantai, ó portas eternas, portas antigas, para que entre o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? Levantai, ó portas eternas, ó portas antigas, para que entre o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? Quem é esse Rei? Quem é aquele que se entregou? O Cordeiro que se entregou. Portas antigas para que entre o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? Espírito Santo, nos ensina todos os dias a adorar o Pai em espírito e em verdade. Espírito Santo, nos leva mais fundo. Nos leva, Pai, nos cultos. Nós profetizamos aqui nessa noite, Deus, um novo tempo para as nossas vidas, de uma nova adoração, Pai. Uma adoração que se prostra diante do Senhor, uma adoração que reconhece quem é o Rei da glória. Ah, Deus, que venham novas danças, que venham novos cânticos, novos sons de instrumentos, que venham, Pai, coisas que ainda nem imaginamos, Pai, de um coração prostrado diante do Senhor. Vinho novo Ele tem para nós, vinho novo Ele tem pro odre novo, pro odre que se renova nele. Essa noite eu vejo aqui no mundo espiritual odres novos se formando. Sabe, aquela casca do odre velho sendo tirada, sendo limpa, sendo restaurada, e Deus podendo derramar vinho novo. Ei, sim, Deus, nós queremos beber do vinho novo do Senhor. Nós queremos beber do vinho novo do Senhor. Queremos águas mais profundas. Queremos águas mais profundas. Queremos águas mais profundas. Ei! Não queremos só molhar os pés. Ei! Queremos mergulhar em Ti. Nós queremos águas profundas, Espírito. E é só em Ti. E é só em Ti. E é só em Ti, Espírito Santo. É só em Ti, Espírito Santo. Glória a Deus. Nós já vamos terminar. Antes da gente fazer a oração final, pode continuar, Ivan.
Espírito Santo trouxe uma palavra muito específica quando eu estava ali. E o que veio no meu coração é que, assim como ele mandou Gideão derrubar altares antigos e construir um altar a ele, um altar consagrado, Deus está fazendo nessa noite com a gente e nesses dias. E a palavra que ele trouxe a nós é muito certeira sobre o coração ensinável e sobre a adoração, porque a adoração ela não pode ser manipulada. Pode continuar em notas menores, pode continuar naquela. Há uma unção de quebrantamento aqui nesse lugar, nesses dias. E Deus vai mandar você destruir altares que talvez até agora você não enxergava. Quando Deus falou assim para Gideão, falou assim: você vai destruir aquele altar de Baal que os seus pais construíram. E sabe o que Gideão fez? Ele obedeceu. Mas ele teve medo. E ele foi à noite derrubar esse altar. Porque se ele fosse de dia, corria risco de alguém ver. Sabe o que isso demonstra para nós? Que o altar que Deus mandar você destruir, nem todo mundo vai achar legal. E as pessoas, muitas delas não vão te apoiar, e não tem problema. Muitas vezes da sua própria família vão falar: nossa, você está estranho, você está indo na igreja demais. Para que tanto ensaio? Para que tanto compromisso na igreja? Ei, você está construindo um altar. Você está derrubando os altares lá de trás, dos deuses estranhos dos seus pais, que você nem imagina, dos seus antepassados. Foi o que aconteceu com o Gideão. Ele foi, mas ele foi à noite com medo, mas ele foi. Ele foi com medo. Viu? Não tem problema você ter medo, não. Vai com medo mesmo. E Deus te respalda, é autoridade. E o que aconteceu quando acordaram pela manhã? O povo viu aquele altar novo ao Deus Todo-Poderoso e quiseram fazer uma guerra contra Gideão. E Joás falou: não, vocês não vão não. Vocês não vão matar ele de jeito nenhum, porque o Deus dele é o poderoso. Sabe o que isso significa? Que as pessoas vão se prostrar, não diante de você, de mim, mas diante do Deus que a gente serve, mediante a sua postura. E nessa noite Deus está nos dando autoridade. Fecha os teus olhos. Ele está nos dando autoridade para derrubar altares que nós não imaginávamos que existia ainda. Rabacharacatarabacheia. Esse altar, ele está sendo destruído através da sua vida. Shekatarabachaya. Pega essa palavra sobre você. Altares da desonra que foi construído lá pelos antepassados e que estavam te perseguindo. Nessa noite, nesses dias, Deus tem nos dado autoridade para você derrubar altares da desonra, altares da mentira. Nós não vamos manipular a adoração nesse lugar. Você pode ligar comigo, adorador? Pode falar agora comigo aqui, vamos ligar. O que será ligado na terra será ligado no céu, o que for de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, Deus nos dá uma chave. A gente liga e desliga o que a gente quer, não porque nós queremos, mas porque vem dele, a autoridade vem dele. E nós vamos ligar uma chave aqui, juntos. Vamos dar as nossas mãos, depois a gente passa álcool, tá? Se você não quiser dar as mãos, não tem problema, dá a mão pro seu marido, para quem está do seu lado. Mas nós tem uma chave aqui e a gente vai ligar essa chave. Não esqueçam depois de passar álcool ali, tá bom? Nós vamos ligar junto. Começa a clamar o nome de Jesus. E o que a gente vai ligar aqui? Deus, nós recebemos autoridade para derrubar esses altares de Baal. Tomamos posse dessa autoridade. Começa a clamar o nome de Jesus. Fala: eu tomo posse dessa autoridade para derrubar altares da desonra, da mentira, altares da falta de entendimento, da ignorância. Nós nos arrependemos agora, Pai, como ministros. Nos arrependemos, Senhor. Nos arrependemos dessa adoração manipulada. Nós ligamos na terra, papai. Nós não vamos nos curvar
aos altares de Baal. Flua adoração desse lugar. Uma adoração que não vai precisar ser forçada, uma adoração que não precisa ser manipulada, uma adoração que não precisa ser construída por mãos humanas, mas vem do Espírito. A adoração não é manipulada, a adoração flui do céu, flui do céu, flui do céu. Nós ligamos isso nesse altar de adoração. Caia todo incenso que não vem de Deus. Todo sacrifício que não é o único Deus, caia em nome de Jesus. Será baixara, cheia, leva a vassoura, cheia. Nada vai roubar tua glória, tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória, tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória, tudo veio de ti e tudo volta pra Aleluia. ti. Aleluia. Eu vejo altares aqui caindo. Deus está abrindo a sua visão aí onde você está. Deus está abrindo a sua visão. Sabe aqueles incensos que os nossos antepassados acenderam a outros deuses? Altares que ainda não foram tocados. Os anjos de Deus, o Espírito Santo, através do sangue de Jesus, através da sua vida, da sua oração, do seu posicionamento, do nosso posicionamento, Ele está derrubando esses altares agora. E nós vamos profetizar sobre a nossa geração um altar ao único Deus. Levante sua voz e comece a clamar agora. Nós levantamos um altar como um testemunho entre as nações, um manancial para as nossas gerações. Que venha o teu reino, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, Senhor. Nós declaramos aqui nesse lugar, nessa casa de oração, ministros levantando a bandeira da santificação, ministros com autoridade. Se chegar um satanista aqui, ele não vai conseguir ficar, ou ele se converte ou ele vai embora, porque aqui nós não vamos adorar Baal, nós vamos adorar o único Deus. Deus está tocando. Ele está tocando no ministério de dança, Ele está tocando no ministério de artes, Ele está tocando no ministério de louvor. Eu vejo crianças adorando, adolescentes, jovens, adultos. Fogo santo, queremos fogo santo, fogo santo. Oh, que flua agora do coração de Deus, que está aqui nesse lugar. Ele está compartilhando o coração